E eu vou... Então, só para a gravação dizer, né, que é a Marina Adams que vai fazer essa oficina, que hoje é o dia 24 de abril de 2024. Oh, 24 de 4 de 2024. Olha só. Mas então, eu agradeço vocês terem aceitado essa proposta de workshop e eu espero que vai ser útil para alguns já agora nas suas pesquisas ou pensando em projetos futuros. Eu vou começar só me apresentando brevemente, falar um pouco para vocês também da minha pesquisa, para vocês entenderem como eu uso o arquivo também. E daí eu vou ter um PowerPoint que eu vou passar para vocês mais ou menos o histórico, a metodologia do projeto e o que a gente está trabalhando no momento, assim, em termos de projetos dentro do projeto, né? E aí, ao final, eu geralmente tem 2 caminhos que eu sigo, assim, nessas workshops, que eu deixo a cargo de vocês no final decidirem qual. Que é se tem bastante perguntas, se vocês já mexeram no site, tem alguma fonte específica, eu deixo para trabalhar isso. E se não, eu geralmente abro o site, abro o repositório, e a gente vai de acordo com o interesse de uma ou duas pessoas que podem achar útil tentar navegar juntos esse site, que geralmente surgem perguntas dessa forma. Aí eu vou deixar para o final, quando terminar tudo, vocês decidem qual que é a preferência do grupo nesse. Mas então, só para apresentar, como a Cristina já falou, meu nome é Marina Adams, eu sou pesquisadora doutoranda na Brown, trabalho com o professor James Green, com a professora Jennifer Lamb, e a minha pesquisa é sobre gênero e autoritarismo durante a ditadura militar, é uma pesquisa que eu exploro 2 vertentes, tanto quanto a primeira, como o regime militar faz uso de noções de gênero, essas principalmente conservadoras, para se legitimar, né? E a segunda é como que as mulheres, tanto conservadoras quanto progressistas, enfim, dentro de um espectro político, navegam essa paisagem de gênero, né? Dentro da ditadura militar. Então, eu olho desde 61, assim, num momento pré-ditatorial, até a Constituinte, em 88. É um pouco extenso. Mas, enfim, nesse sentido, eu uso e abuso dos documentos do Open in the Archives, que são documentos focados na participação e na inteligência norte-americana acerca da ditadura militar brasileira. Então, eu vou pular direto para a apresentação e vocês me avisem se a internet é uma pescada. Ok, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo botar vocês lá para outra tela e desse jeito. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver tudinho? A gente está vendo agora sim. Sim? Deu certo. Então tá. Eu não estou vendo vocês, então se vocês quiserem chamar minha atenção, pode falar. Porque o jeito que ficou aqui, eu fiquei com aquela tela secundária na outra tela. Tá. Eu estou com o chat aberto aqui, se precisar. Mas, enfim, Open in the Archives é um projeto que ele surge em 2012. Ele, em parte, surge num diálogo do professor James Green com a Comissão Nacional da Verdade, mas ele surge em resposta a um desafio metodológico que é o acesso às fontes dos Estados Unidos, né? Não sei se a ditadura é um tema para todas do grupo, mas a gente que estuda a ditadura sabe dessa grande participação dos Estados Unidos em diversos níveis, né, da ditadura militar brasileira, e além disso, uma preocupação contínua dos Estados Unidos com a ditadura, mesmo além da sua participação necessariamente, existe um arcabouço gigantesco de documentos de inteligência acerca do Brasil durante esse período, né? Então, esses documentos são muito pouco explorados dentro da historiografia brasileira. Isso, em parte, acho que é o maior motivo disso,
é a questão da acessibilidade dos documentos, né? Obviamente, além deles estarem em inglês, o que vem cada vez menos sendo um obstáculo, né? Eles ficam na sua grande maioria, dentro dos arquivos nacionais norte-americanos, que são arquivos um tanto quanto difíceis de se trabalhar com, né? Então, eles requerem um certo tipo de desenvoltura dentro do sistema norte-americano, que não é a mesma desenvoltura com a qual o pesquisador brasileiro ele é treinado para, né? São treinamentos diferentes, de certa forma. E o Jim, durante a sua carreira e conversa com pesquisadores no Brasil, meio que identificou que muito da historiografia brasileira podia ser enriquecida com esse diálogo e com essas fontes que os pesquisadores simplesmente não tinham nem os fundos, às vezes, né, ou não tinham o treinamento daquele arquivo para acessar. Então, por isso que vem a ideia de, então, por que a gente não digitaliza, aproveita que a gente está numa universidade que consegue nos dar esses fundos, né, para tocar esse projeto, e por que a gente, então, não digitaliza e publica online os documentos sobre a ditadura militar. Então, essa que é a premissa do projeto, né. Nesse sentido, o projeto ele acaba precisando, à medida que ele vai tomando forma, ele vai precisando cada vez mais de pessoas, né? Então, nós temos um diretor de programa, que é o próprio Jim. Eu sou a coordenadora do programa, isso significa que eu lido com montar as equipes, com o desenvolvimento estratégico a longo termo, basicamente fazer acontecer o programa. Então, eu contrato, eu dou esses workshops, eu faço esse tipo de desenvolvimento do programa, então, como a gente fala, né? Aí, dentro da Brown, esse programa, ele existe dentro da biblioteca e do Centro de Humanidades Digitais. Então, a nossa planejadora de projetos é a Ashley Champagne, e a nossa chefe de metadados é a Marelis Rojas, né? Todas essas pessoas são extremamente acessíveis, e, enfim, se alguém tiver um interesse maior e quiser conversar com elas, os e-mails todos estão no site. E aí, a gente tem os times de estudantes, que são as nossas formiguinhas trabalhadoras, que são quem fazem as digitalizações, que fazem as indexações e todos esses processos que são as etapas necessárias para que um documento vá de um papel físico dentro de um arquivo para uma cópia digital pesquisável, e pesquisável aqui é a chave, dentro do nosso repositório. Então, brevemente aqui, quais que são os nossos arquivos, tá? Os principais são as bibliotecas presidenciais dos presidentes norte-americanos que foram presidentes durante a ditadura militar brasileira. Então, aqui não, porque no momento estão no Brasil, mas nos Estados Unidos, é muito comum, a tradição deles é que todos os documentos pessoais e cópias de documentos relacionados ao poder executivo de um presidente, né, sejam, depois que eles não mais são presidentes, depois que esses documentos são desclassificados, depois que eles morrem, que eles sejam recepcionados dentro de uma biblioteca presidencial que existe no estado originário desse presidente. Então, a biblioteca Jimmy Carter, por exemplo, é na Geórgia, a do Lyndon Baines Johnson, do LBJ, é no Texas. Então, esses documentos acabam sendo espalhados pelos Estados Unidos, que, tal como o Brasil, é um país de proporções continentais. Então, o que a gente fez? A gente foi em todas elas e reuniu tudo num repositório único, que é o nosso site, que é o Open in the Archives, né? Depois disso, nós temos também os documentos disponíveis da CIA, não são muitos, por motivos que eu acho que também são relativamente óbvios, mas a principal agência de inteligência, eles classificam quase tudo, é bem complicado conseguir as coisas deles, mas o que tem relativo ao Brasil disponível, nós já digitalizamos e disponibilizamos, né? Temos também os arquivos do George Meany Memorial Archives, né, que é da AFL-CIO, que são arquivos relacionados a lutas sindicais. A AFL-CIO é o maior sindicato dos Estados Unidos. Então, esses arquivos não são institucionais da mesma forma, não são do Estado necessariamente, mas eles são institucionais
dentro das organizações. E, por último, o nosso grande corpo de documentos, a verdadeira maioria de documentos, são os documentos do National Archives and Records Administration, o NARA. E dentro desses documentos tem 2 seções a quais nós temos acessos sem nenhum tipo de requerimento especial, que é os Military Intelligence Units, que é do Exército, não são tantos documentos assim, também por motivos similares à CIA, e os departamentos de Estado. Esse departamento de Estado é dividido em 2 categorias, que são os documentos por sujeito, Subject Head Files, que eles chamam, né? Que são documentos temáticos separados por tema, e os documentos de consulado, que é o último record group que nós estamos digitalizando, que ainda ele já foi todo digitalizado, mas ele não está todo disponível ainda, porque ele não passou pela indexação. Além disso, tem uma coleçãozinha menor, que não está aqui nesse slide, de outras coleções, porque é muito breve, que são os documentos disponíveis do Legislativo referentes a uma CPI de um senador do Iowa, que é o mesmo senador que depois fez a CPI do Vietnã nos Estados Unidos. Essa CPI sobre o Brasil, ela é meio que a semente para essa CPI do Vietnã. Só que essa CPI do Vietnã é muito controversa dentro dos Estados Unidos, e essa a do Brasil acaba sendo também por tabela. Então, nós temos os documentos que estão disponíveis disso. O Legislativo não passa pelas mesmas regras de transparência e acesso à informação que o Executivo nos Estados Unidos, similar ao Brasil. Então, a gente não consegue usar de lei de acesso da informação para esses o Legislativo. Mas eles estão lá, são os Church Files, e eles também, o que está disponível no nosso site. E aí, além disso, nós temos essas 4 coleções, uma só está disponível por enquanto, que é o Biden Files, que vocês provavelmente, alguns lembram, alguns não, mas houve um certo escândalo de espionagem norte-americana em cima da presidência Dilma. Foi logo antes de uma visita dela aos Estados Unidos, a visita foi cancelada, e os Estados Unidos, na época, no governo Obama, como show de boa-fé, mandou em troca uma visita do Biden, não de presidente, mas então vice-presidente, ao Brasil, onde, como show de boa-fé, ele entrega a ela 600 documentos desclassificados sobre a ditadura. Esses documentos, então, foram passados para nós. Na época, o programa já existia, e também eles já estavam digitalizados, no caso, eles foram indexados e já estão disponíveis. O Brazil Information Bulletin, o Biden Files, por sinal, acho que também está disponível dentro do Memórias Reveladas agora. Tem uma época que eles só estavam disponíveis no nosso site, mas agora eu acho que no Memórias Reveladas eles também estão lá. O Brazil Information Bulletin e o Brazil Network Files são documentos que nós digitalizamos de coleções pessoais sobre redes de solidariedade nos Estados Unidos, com o Brasil nos Estados Unidos, tanto os brasileiros quanto os americanos. E, por último, são os documentos da La Contemporaine, que é uma biblioteca em Paris, em Nanterre, na real, que foram digitalizados recentemente, mas ainda não estão indexados. E aí são por umas questões técnicas, que são documentos referentes, aí parte da nossa expansão, que são documentos referentes aos exilados na França. Então, como é que funciona? Eu falei bastante dos arquivos, da digitalização, mas como é que funciona o método, de fato, desse projeto? A gente começa digitalizando, é uma coisa material, né? Você tem o documento na sua frente, você digitaliza. A gente segue regras tanto da biblioteca quanto do arquivo em que a gente digitaliza, que são regras que ditam a qualidade que esse material tem que ser digitalizado, o tipo de equipamento que pode ser utilizado. E uma vez digitalizados, e aí eles são organizados em pastas de acordo com a sua organização do arquivo. Uma vez digitalizado, eles são postos no repositório, no nosso lado do repositório, onde eles são organizados, de novo, como eles estão no arquivos, né? Uma vez no repositório, eles passam pelo processo de indexação, que eu vou falar sobre em mais detalhes brevemente, mas que é o processo mais importante de todo esse projeto, que é onde esse documento vai se transformar em algo verdadeiramente pesquisável
para alguém que está usando a nossa plataforma. E, por último, uma vez que eles foram indexados, passaram pelo controle de qualidade, eles são publicados e ficam disponíveis para qualquer pesquisador que tiver interesse. A digitalização, então, ela acontece entre maio e agosto, que é o verão nos Estados Unidos, é onde os alunos têm férias bem longas, que são férias com um objetivo de trabalho, né? Nos verões eles procuram bastante trabalho, estágios e afins, e procuram trabalhar em projetos como esse. É uma equipe de estudantes da graduação, que é gerenciada. No momento eu tenho 2 estudantes da graduação que são mais avançados, que são eles que fazem a gerência, mas geralmente eu prefiro privilegiar estudantes do pós só por uma questão de controle mesmo, assim, de respeito hierárquico de como eles funcionam, para manter a equipe funcionando. Mas, de toda forma, eles tendem a ser muito esforçados, eles adoram o projeto, é muito legal, assim, assistir eles em Washington, que é onde o projeto funciona mais agora, desde que todas as outras bibliotecas foram digitalizadas. A gente usa primariamente aqueles flatbed scanners, né, que são os scanners retos, por uma questão do arquivo mesmo, é o que os arquivos permitem, na sua grande maioria, e são os scanners que produzem maior qualidade, né? E aí o parâmetro de organização, a unidade mínima da organização é a pasta, então a gente pega uma caixa, a caixa tem 5 pastas, você cria uma pasta dentro do computador e cria essas 5 pastas dentro do computador, e cada documento é nomeado de acordo com a sua ordem dentro da pasta. Então, digamos que a pasta se chama comunismo, o primeiro vai ser comunismo 1, comunismo 2, comunismo 3 e assim por diante. Os documentos são OCR, né, que são pesquisáveis dentro do texto, e a gente tem uma série de trackers. Quem tiver interesse mais profundo em como a gente organiza essas coisas, eu posso compartilhar, assim, para vocês verem como que a gente mantém conhecimento de tudo, sabe onde é que parou, onde que vai recomeçar, o que está faltando, enfim, uma série de pormenores que parecem pequenos, assim, mas que sem esse tipo de controle, que é quase um controle micro do projeto, o projeto realmente empaca em muitos momentos. E a ideia realmente, e aqui é uma questão metodológica das humanidades digitais, né, do que é um arquivo digital em comparação a um arquivo, o nosso tem uma perspectiva um pouco tradicional, que é traduzir as condições materiais da organização do arquivo dentro do nosso. Isso é uma questão, é uma escolha que a gente fez também pensando no pesquisador e nos guias de pesquisa para permitir uma pesquisa um pouco mais avançada. Então, às vezes, isso acontece talvez em detrimento de uma pesquisa um pouco mais inicial, mas esse acabou sendo a escolha que a gente fez. A gente tenta várias estratégias para tentar abarcar todo mundo que possa ter interesse no projeto. Enfim, o upload ao repositório é uma coisa bem direta, assim, bem objetiva, é realmente só botar botar os documentos na base de dados, mas é interessante falar do repositório para falar da manutenção a longo termo do projeto, né? O repositório ele é mantido pela Brown e ele portanto, tem uma manutenção que é uma parte do projeto que é muito importante para quem está pensando o arquivo digital, mas é uma parte que não acaba sendo uma grande preocupação para nós por causa do acordo que nós temos com a Brown nesse sentido, né? E uma vez dentro desse arquivo, que eles que fazem todos os códigos, todas as questões computacionais, enfim, tudo que a gente precisa, eles que fazem, eu não tenho essa gerência de criar categorias, enfim, eu posso pedir para eles criarem, mas eu mesma não consigo fazer. O contra é esse, o pró é que eles mantêm daí quase que eternamente, assim, dentro. Quão eterna a internet é possível, né? Enfim, aí a gente passa para o nosso momento mais importante dentro do projeto, que é a indexação. E por que eu digo que ele é o momento mais importante dentro do projeto? É porque esse é o momento que vai tornar aquele documento algo pesquisável dentro de uma base de dados digital. A indexação, ela é basicamente criar informação sobre informação, né? Então, os documentos, eles são OCR'd, né? Eles são tecnicamente pesquisáveis dentro do corpo de texto, mas a gente sabe que isso não necessariamente é infalível,
né? Então, o que a indexação ela faz? A gente extrai algumas informações padrões que são removidas do sistema da Biblioteca do Congresso. O Brasil também tem coisas parecidas dentro do Arquivo Nacional e da Biblioteca Nacional. Como a gente é baseado nos Estados Unidos, a gente acaba sendo regido pela Biblioteca do Congresso, que é o sistema FAST, que é um sistema onde já existem palavras-chave, categorizações, enfim, é uma unificação para tudo quanto é informação. Se essa palavra-chave que nós queremos não existe, talvez uma pessoa, talvez um tipo de tema, existe uma padronização de qual que deve ser a palavra-chave, e aí a gente faz uma petição para ela ser incluída dentro do Lexo da Biblioteca do Congresso. É um processo relativamente fácil e direto. A gente treina os estudantes antes de começar, todos os estudantes, inclusive os que só vão fazer digitalização, são treinados no processo de indexação, porque o treino do processo de indexação, ele força o estudante a pensar também como pesquisador, que é parte do que a gente quer treinar esses estudantes para fazer, é pensar como pesquisador, né? Então, quando ele está pensando num título, ele precisa pensar num título que faz sentido, porque o título é uma coisa que ela é subjetiva, né? Se, por exemplo, o documento que está na tela para vocês é um telegrama. Se a gente nomear esse documento só telegrama e a data, ele não tem tanta utilidade quando a gente vai pesquisar, porque a quantidade de telegramas da mesma data que a gente encontra, né? Então, o título ele tem que meio que englobar o que é esse documento de fato, né? Nesse caso, é sobre um negócios de agricultura, de agricultura de grãos, né? Então, eles têm que aprender a fazer isso. E eles têm que aprender a fazer isso da forma que seria mais, digamos assim, intuitiva para alguém que está pesquisando esse documento, né? Óbvio que o título não é o começo e o fim. Aí a gente entra em vários outros temas, palavras-chave, né? O aluno, então, ele vai aprendendo a mexer com o documento, aprendendo a pensar e classificar o documento. A indexação ela é contínua, ela acontece o ano inteiro. Eu tenho uma equipe agora de 12 alunos que estão fazendo isso esse semestre e vão continuar fazendo durante o verão. Porque esse verão a gente não vai ter um projeto em loco, já que eu estou fazendo pesquisa no Brasil. E aí os alunos, à medida que eles vão evoluindo no projeto, geralmente eles entram no projeto do verão. Aí eles gostam, eles têm um interesse. É muito legal ver como eles desenvolvem esse interesse pelo Brasil também, desenvolvem um interesse pela história. E aí eles continuam dentro do projeto e eles vão quase que sendo promovidos, assim. E aí os com mais experiências começam a ficar a cargo do controle de qualidade, que é basicamente checar que todos os documentos seguiram a padronização correta do que devia ter sido feito. Que é para também... E mesmo assim, às vezes saem algumas coisas erradas, porque é um volume de documento muito grande. A gente tem disponível agora no site quase 60 mil documentos, se eu não me engano, e eu estou com alunos indexando mais 20 mil documentos para sair. Então, é um volume grande de documentos que eles trabalham toda semana, que eles trabalham continuamente. Então, alguns erros acontecem, mas a gente tem um processo interno também para lidar com esses erros. Enfim, quando isso passa, quando a qualidade do controle, o controle de qualidade, desculpa, ele é atingido, esses documentos aí eu vou lá e faço a aprovação deles, e eles passam a ser disponíveis no BDR, no Brown Digital Repository, no repositório, que, se eu não me engano, eu enviei o link para a Cristina, tanto do nosso site, que a gente tem um site que acompanha, que é um site com guias de pesquisa, enfim, e o site onde os documentos existem. Então, esse site aqui, primeiro é o BDR, que é onde existe, depois a gente pode abrir e olhar ele juntos. E o nosso website é um website de recursos. Eu tenho 2 alunos que estão trabalhando, finalizando, na realidade, a atualização desse site. Ele existe tanto em inglês quanto em português, e ele inclui diversos recursos. Ele tem desde ementa que o GEM criou para aulas sobre Brasil e Estados Unidos, usando o site como recurso,
até breves históricos da ditadura, até explicações do arquivo, até trabalhos feitos com o arquivo como base de alunos da graduação e mestrado, enfim, são vários recursos acerca do programa. Uma coisa mais técnica aqui, que meio que já cobri assim, nos outros slides, mas que eu sempre acho interessante mostrar, só para se entender essa questão do workflow, né? De como flui o trabalho internamente, né? A gente tem uma série de processos, e isso tudo faz parte de uma documentação do projeto. Porque essa que é uma grande questão dos projetos digitais, a documentação interna do projeto que garante uma continuidade além das pessoas que trabalham nele agora, né? Porque a ideia é que isso fique disponível por muitos e muitos anos, além da minha presença no projeto, além da presença do Jim no projeto, além da presença dos meus atuais gerentes do projeto. Então, necessita uma documentação bem minuciosa, interna, né? E uma delas é essa documentação de qual que é o flow desse projeto, né? Então, vai desde o processo de contratação até o processo que eu delineei para vocês agora, digitalização, indexação e publicação. Enfim, para finalizar agora, então, porque eu também quero ter bastante tempo com vocês para falar sobre os documentos, que eu acho que é a parte mais interessante de fato, a questão do qual que é o futuro desse projeto, né? Tem 4 coisas que a gente está trabalhando ativamente, né? Que é essa expansão além dos Estados Unidos, pensando em outros arquivos internacionais de relativo difícil acesso, né? O La Contemporaine, que já foi digitalizado, temos algumas outras conversas com arquivos pela Europa para serem digitalizados também. A digitalização de documentos de Guerra Fria sobre a América Latina, então, além do Brasil, nós temos já lançado um projeto sobre a República Dominicana, que já tem cerca de 5.000 documentos disponíveis, atualmente coordenado pelo René Cordeiro, que é professor na Williams College agora, nos Estados Unidos, e que trabalha com o Centro de Estudos Dominicanos em Nova York. Então, é um projeto bem legal também, de desenvolvimento comunitário, e a gente está agora, eu e ele, aplicando para uma bolsa para conseguir digitalizar uns documentos na República Dominicana mesmo, que estão em condição em condição muito precária. Eles estão em risco de desaparecer, os documentos da Universidade Autônoma da República Dominicana estão em risco de desaparecer, então a gente quer ver se a gente consegue arremetar eles para o projeto também, garantindo uma perpetuação, tanto a organização física deles, quanto a perpetuação no mundo digital. A reconstrução do website, que eu mencionei para vocês, a ideia é aprimorar as ferramentas de pesquisa, é aprimorar o site como um acompanhador, assim, uma companhia do acompanhamento, é a palavra que eu estava procurando, um acompanhamento do repositório, né, para exatamente suprir aquilo que eu falei anteriormente, que é uma demanda de como que pesquisadores de todos os níveis de experiência possam usar o site, né? Como que eu consigo ajudar, como que eu consigo prover para tanto o pesquisador que ele sabe mexer no site do NARA, que ele achou todas os finding aids, né, os guias de pesquisa, os fundos, e sabe exatamente o documento que quer, na caixa que quer, para um pesquisador que só pensou, hoje eu queria ver como que os Estados Unidos falam sobre o Castelo Branco, qualquer coisa do tipo, assim, um tema específico. Então, poder listar tudo isso dentro desse website que acompanha. E, por último, a gente tem, junto do Washington Brazil Office, uma campanha de desclassificação de documentos. Então, existe uma série de documentos dentro do Departamento de Estado que estão classificados. E como é que funciona a classificação nos Estados Unidos? Basicamente, alguém olhou e pensou, isso devia ser classificado, e classifica, e não se revê aquilo até se pedir a classificação. Então, esse esforço, a maioria do que está classificado não deveria estar dentro da lei de acesso à informação.
Mas significa, só um pouquinho, Marina. Sim. Marina, só explicar que classificado significa que as pessoas não têm acesso. Isso, exatamente. Eles são Nem todo mundo sabe o que é o classificado. Isso. Tá? É que daí esse documento ele fica inacessível para os pesquisadores. Ele fica inacessível. Você pede ele, em vez de receber ele, porque eles nem te dizem quando tu pede que aquele documento não pode ser acessado. Em vez de receber, você recebe uma folhinha amarela que diz que ele não pode ser acessado. E aí, nos Estados Unidos, existe um processo que chama FOIA, que é Freedom of Information Act, o ato de liberdade à informação, que é como a nossa lei de acesso à informação. É a lei. E aí existe um processo formal que você requer pro arquivo. Mas o que aquilo faz é obriga o arquivo a ler aquele documento e, de fato, dizer se ele deveria ou não estar classificado. Se ele tem que estar classificado, você recebe uma justificativa do porquê. Se ele não tem que estar classificado, que é o caso da maioria, eu chutaria uns 80%, ele é disponibilizado para você digitalmente imediatamente. E a gente está fazendo esse esforço porque acontece que, assim como no Brasil, nos Estados Unidos, os arquivos estão com pouco understaffed, né? Eles estão com pouca gente trabalhando por questões orçamentárias, questões de os Estados Unidos, tal como o Brasil, passou por um governo que é preferencial que as pessoas não acessem arquivos e não saibam história, né? Então, acaba que tem pouca gente para muito trabalho e a gente acaba tendo que tomar uma dianteira maior em fazer acontecer esse processo, que é o que a gente tem feito agora. Então, é isso para o PowerPoint. Eu vou abrir aqui o site e eu queria saber de vocês, assim, se já tem de imediato alguma pergunta ou se vocês preferem navegar o site um pouco e ver o que surge. Alguém tem uma pergunta específica, gente? Eu já pesquisei no NAR. Horrível, então, né? Eu tenho mais ou menos uma... É difícil. E também já pesquisei no Lá Contemporâneo. Mas eu fico pensando que coisa maravilhosa ter um site onde tem essas coisas, né? Que eu não preciso... O Lá Contemporâneo é um pouco melhor, porque eles são mais flexíveis, assim, eles são mais queridos, assim, tanto quanto os franceses são capazes. Não, porque quando eu fui lá, eles não deixaram, eles só para poder, agora deve ter mudado, mas para poder digitalizar, eu tinha que ir para uma salinha especial e mostrar documento por documento que eu ia digitalizar. A gente fez um acordo com eles antes de ir. E o pior, a sorte da pessoa, né? A gente fez um acordo com eles e no meio da... vou ter que deixar isso ali. E no meio da brincadeira, trocou o diretor e o diretor mudou o acordo. Faltava uma caixa. Foi uma coisa bem divertida, assim. Mas, enfim, eu queria, se tiver alguma pergunta de imediato, responder, óbvio, né? Alguma dúvida ou algum tema específico que você tem curiosidade. Senão eu posso falar um pouco de como eu uso o site e mostrar para vocês, assim. Então eu vou falar só um pouco, então, de como que eu uso e começar a mostrar para vocês. E aí, se tiver uma ou duas pessoas que têm algum tema que vocês acham que possa ser interessante, a gente pode dar uma olhada juntos aqui e ver o que surge, o que a gente acha. Mas, enfim, como eu falei para vocês, eu pesquiso muito a questão de gênero e autoritarismo, a relação entre gênero e a consolidação do governo autoritário, do regime autoritário no Brasil. E uma das figuras que é muito prevalente para mim é a Yolanda Costa e Silva, né? E, a princípio, eu pensei, tipo, putz, Yolanda Costa e Silva, o que vai ter? Né? Quem se importa? E realmente, assim, 18 resultados. No entanto, a gente tem uma série de relatórios, inclusive bem longos, assim, sobre a Yolanda Costa e Silva, assim, demonstrando principalmente, esse aqui é um que eu gosto muito, do Vernon Walters,
demonstrando uma preocupação dos Estados Unidos acerca dessa primeira-dama, desde antes dela se tornar, de fato, primeira-dama, né? Os relatórios norte-americanos, eles têm uma característica que, enfim, a gente pode fazer várias interpretações sobre a questão cultural norte-americana, o que eles são preocupados, de fato, com... Todo mundo sabe que o relatório diz tanto sobre, se não mais, quem fez o relatório do que o que é relatado, né? Mas eles acabam tendo uma preocupação muito pessoal com as pessoas. E isso torna esses relatórios estadunidenses uma fonte muito rica para quem trabalha com gênero, porque eles revelam tanto a ansiedade de gênero dos relatantes, né, dos Estados Unidos, acerca de imagens que eles têm dessas mulheres. Por exemplo, existe um famoso relatório redatado sobre a Maria Teresa Goulart. Não sei se vocês conhecem essa história, mas a Maria Teresa Goulart, o grande rumor ao redor dela era realmente a questão de se ela traía ou não o Goulart, né? Tinha uma questão de uma ansiedade acerca da masculinidade ali, todo algo que era usado para minar politicamente o governo Goulart. E existe um relatório nos Estados Unidos que ele era todo redatado sobre a Maria Teresa Goulart. E o Jim encontrou esse relatório e ficou muito curioso. Aquilo mexeu com ele. Ele disse assim, cara, certeza que esse relatório é sobre isso. E pediu. Demorou uns 2 anos para desclassificarem o tal do relatório. E quando desclassificou o relatório inteiro era sobre o gosto da Maria Teresa Goulart por compras em Nova York. Então, tipo assim, eles têm o estadunidense, ele tem uma certa preocupação, isso ter sido classificado, informação classificadíssima, quais eram as lojas favoritas de Maria Teresa Goulart em Nova York, e você vê muito, então, como que eles percebem as mulheres no meio político. Por isso que os relatórios sobre a Yolanda destoam também muito dessa questão, porque enquanto eles realmente têm esse tipo de informação, diversas informações pessoais, eles também são muito preocupados com ela como uma figura legitimamente política. Eles querem saber o que ela pensa sobre conflitos no Oriente Médio, eles querem saber o que ela pensa sobre conflitos internos regionais no Brasil. Então, esses documentos acabam sendo muito reveladores, eu acho, para quem trabalha com gênero, principalmente para quem trabalha com mulheres politicamente ativas durante a ditadura, porque eles têm muito material nesse sentido, né? E eles têm muitos relatórios sobre operações transnacionais que, nessa questão de ser transnacional e de colocar em comparação e em conversa duas culturas e políticas diferentes, né? Com ideias diferentes acerca de democracia, república, enfim, vários outros processos relevantes à pesquisa histórica, eles acabam sendo reveladores também, tanto das percepções brasileiras quanto das percepções internacionais sobre a ditadura. Então, eu acho que o valor desses documentos também está muito nessa perspectiva transnacional, que é algo que a gente já tinha falado um pouco antes de começar, acho que é a Tami, né, que trabalha com o Paraguai, enfim, e pensando tanto nessa construção, mas também no que eles são capazes de nos dizer, né, sobre as realidades domésticas. Mas, enfim, Marina, sim. Essa conversação com a esposa do ministro da Guerra. Uhum. Nesse caso, a Yolanda era a esposa do ministro da Guerra? Não, porque ela era... Sim, esse é um relatório... A Rosa Silva não era ainda presidente. Isso. Esse é um relatório que eu gosto muito, porque ele é um relatório que ele fala... Ele é relativamente curto, assim. Uhum. Mas é um relatório que ele fala muito, assim, desse pouco... Eles são muito sucintos, isso é uma coisa que você percebe trabalhando com os documentos deles. Eles são muito sucintos. Mas ele é logo antes, ele é em 66, quando ele ainda é ministro da Guerra, logo antes de assumir a presidência,
e ele é todo sobre exatamente essa crise sucessória, né? Então, eles estão tentando entender o que o Costa e Silva quer ou não quer através dela, mas também tentando entender o que ela quer, pensando nessa possibilidade de que ele vai ser o presidente, meio que já entendendo nesse momento, que é ainda em 65, final de 65, novembro de 65, tentando entender se o Costa e Silva vai mesmo ser o próximo presidente ou não, e entendendo que sim, na realidade, porque quando ele acaba fazendo a visita aos Estados Unidos, que tem um relatório também sobre, ele já é, em 67, ele já é presidente eleito, né? E é aqui que tem vários relatórios, assim, tem uns relatórios interessantíssimos, tem memorandos da Casa Branca sobre a Yolanda, que eles são memorandos para convencer o presidente Johnson, na época, que ele teria que quebrar o protocolo. Então, o presidente recebe o presidente eleito, né? Um a um a reunião. E eles estão urgindo ele a quebrar o protocolo e transformar o café da manhã presidencial em um brunch com as senhoras, porque eles, o Departamento do Estado e os consulados julga que é importantíssimo que a Yolanda esteja presente nessa conversa, que é uma conversa sobre o futuro do hemisfério. Então, assim, eu não tenho ainda evidência se ele quebrou ou não o protocolo, mas foi bastante pedido. E isso tudo está dentro desses documentos aqui que a gente tem disponível no site, assim. E aí, por exemplo, o exemplo eu procurei por nome, né? Mas também pode procurar por tema. Eu não sei se alguém tem um tema que acha que talvez tenha alguma coisa aqui. Feminismo. Oi? Feminismo? Feminismo. Eu acho que esse é meio broad. Com feminismo mesmo, só temos 2 aqui. Que isso é uma das coisas que a gente não tem feminismo como um dos nossos broad themes. Tá. A gente tem... Então, para aparecer feminismo, tem que ser uma coisa do movimento feminista. Que aqui a gente só tem 2 que são mais cedo, na realidade. Então... E aqui isso tudo... isso tudo aqui está no Nara. Vamos lá. Vamos ver uma coisa. Mas, por exemplo, questão da luta armada, né? Que eu acho que vocês trabalham bastante também, né? O que a gente já tem um pouco mais de resultados. Mas é isso que eu estava falando para vocês da questão metodológica, né? Que é o seguinte: quando a gente faz keyword search, quando a gente faz a procura aqui pela palavra, é um dos nossos desafios. Inclusive, eu pediria encarecidamente, se alguém for usar o arquivo e tiver qualquer dificuldade usando o arquivo, ou tiver qualquer ideia de o que teria sido melhor para você usar o arquivo, se quiser me mandar mensagem, manter contato, a gente está procurando a maior quantidade de feedback de usuários possível, também para trabalhar esses desafios metodológicos que a gente tem. Mas, enfim, quando você procura pela palavra-chave, você só consegue a palavra-chave, né? Então, o que eu sugiro? Por exemplo... Não, e aí, nesse caso, como você botou Armed Struggle, aparece tudo que aparece Struggle e tudo que aparece Armed. E não necessariamente fala sobre Armed Struggle, luta armada, né? Que talvez guerrilha, talvez consiga melhor. Total. Esse aqui não tem. Então, vamos de guerrilha. Se escrevem assim. Aqui, guerrilha a gente já tem bem mais. Então, mas aí o que a gente faz também, quando a gente acha um resultado só que interessa? Porque as coisas dentro dos arquivos tendem a ser agrupadas tematicamente, né?
Então, geralmente, a gente escolhe qual é o documento que nos interessa. Então, esse aqui é um documento de 69, sobre comitês, enfim, um estudo sobre comitês judiciais de guerrilhas. E aí você pode vir e pedir para ver o full metadados, que estão aqui. Quando você faz isso, você consegue ver qual que é a caixa desse documento. Então, você consegue ver a caixa e você consegue ver, então, o box number é 1902, a pasta aqui, record entry number. Você consegue ver toda essa informação aqui, que é a informação que você pode trazer tanto de fora quanto descobrir no site. E a partir do momento que você tem essa informação, você consegue pesquisar aqui do lado, em vez de pesquisar pela palavra-chave, você consegue pesquisar do lado pelo arquivo. Então, a gente entra no arquivo, acha aqui qual que é a caixa. Então, era 1092, né? 1902. Então, 1902. E acha aqui qual que é a pasta. E aí você é capaz de ver todos os documentos que estão naquela pasta, junto daquele documento de interesse. Então, às vezes, tem documentos que não necessariamente são sobre o tema. Então, se procura ali feminismo, se procurar women, aparece mais coisas, se eu não me engano. Mas você procura e acha o que interessa. Então, esse aqui de 64 em Women's, sobre atividades das mulheres. Esse aqui é sobre mulheres conservadoras, inclusive, é sobre o CAMD. Você vai no metadado, acha a caixa. De novo. Cadê? Tem uns mais antigos aqui, que a caixa fica num... E aí você faz o mesmo processo. E a partir disso você consegue também achar mais coisas, assim. 13. Essa é uma daquelas caixas que eu falei que são temáticas. Então, essas aqui são todas sobre coisas sociológicas. E aí você consegue achar tudo que está agrupado junto daquilo dentro do tema deles, né? A maioria dos documentos é em inglês, tem um ou outro em português. Os da França tem mais documentos em português, mas a maioria em francês e vários em italiano, por algum motivo. Então, essa continua sendo uma questão, mas eles são super pesquisáveis, assim. Uma vez que você acha um documento que você te interessa, você pode baixar em PDF e ele já vem com OCR, então você consegue trabalhar com ele dentro do Adobe ou qualquer outro tipo de processamento que você usa para pesquisa de uma forma bem tranquila, assim, não é nada difícil, a gente tenta fazer ser o mais fácil possível. Então... É bem legal isso. Bem mais fácil do que lá no arquivo. Bem mais fácil do que lá no arquivo. A gente não tem tudo, obviamente, porque tudo a gente estaria falando de alguns milhões de arquivos, né? Então, a gente tem alguns mil, mas continua sendo uma parcela bem boa, assim, de arquivos que dá para começar a desenvolver ou ajudar a desenvolver uma pesquisa sobre a Guerra Fria, sobre a ditadura militar, sobre mulheres,
sobre o século XX, sobre as Américas, enfim, são vários temas que são abarcados por essa relação Brasil e Estados Unidos nesse período. Bem legal. Eu vi outro dia na UDESC, naquele evento que estava tendo aqui de 60 anos do golpe, um rapaz apresentando a dissertação dele, e ele tinha usado direto o Open Archives. E o tema dele, como os Estados Unidos via os militares brasileiros. Que legal! Tu lembra quem foi? Deixa eu ver se eu lembro. Trabalhava com a Mariana? Trabalhava com a Mariana. Não, mas não era orientando a Mariana, não, parece. Ah, não. Não sei, acho que não. Não sei. A Mariana trabalhou com a gente para montar algumas informações sobre o de inteligência, unidade de inteligência militar, né, do Exército. Eduardo Martorano. O nome dele. Eduardo Martorano. Eduardo Martorano, vou anotar também. Porque é isso também, se alguém acabar usando o arquivo e tiver disposto, quiser que a gente inclua no nosso site, nós estamos atrás, sempre de colocar todo mundo que pode ter usado. Eduardo Martorano, e na verdade o tema dele era sobre a linha dura, sobre como os Estados Unidos viam os militares da linha dura do regime militar. Que legal. Pois é, Marina, eu tenho um monte de documento digitalizado. Do Nara? Do Nara, eu podia mandar para vocês, só que acontece que eles não estão muito organizados, assim, né? Não estão desse isso quer jeito. dizer, se tiver organizado, a gente pode fazer que a gente chama de ingestão, né? Eu adoro esse termo. A ingestão dos documentos, mas só se tiver organizado. Eu vou dar uma olhada como é que eles estão, porque... Pois é. Que daí a gente faz a referência aqui se a gente já tem ou se a gente não tem. E aí ver se não tiver, a gente pode colocar, pode fazer indexação e tudo. É que eu não peguei só sobre o Brasil, né? Eu peguei sobre o Cone Sul, então tem sobre a Argentina, sobre o Uruguai. Sim. A gente queria muito expandir para a Argentina, só que a Argentina é um negócio tão gigante também. E, né, não tinha muito, assim, gente para trabalhar esse escopo, sabe? Aí a República Dominicana acabou sendo o primeiro caminho que a gente tomou, pensando numa expansão da América Latina. Mas a ideia um dia é fazer essa expansão para a América Latina como um todo, assim. Ter uma base de dados para a Guerra Fria na América Latina. Que enfim, que é uma coisa que acho que eu particularmente gosto muito de trabalhar com história pública e as que a gente chama nas humanidades digitais, né? Porque eu acho que traz para a roda, traz para o pesquisador uma série de ferramentas e de ideias que enriquecem muito o nosso trabalho, né? Tem mais desafio do que a gente imagina, acredito eu, principalmente, por exemplo, como eu falei, aquela escolha de como que a gente vai organizar esse arquivo, né? A gente podia ter feito uma escolha de organizar um arquivo por temas historiográficos, né? De ter ali como os nossos guarda-chuvas organizadores coisas como a luta armada, feminismo, movimentos de mulheres, né? A gente podia ter o movimento negro, podia ter esses sendo os nossos eixos organizadores, né? Mas, enfim, tudo dá e tira, né? Então, a gente acabou optando por uma questão mais estrutural mesmo, assim, mais tradicional do arquivo, que às vezes facilita a pesquisa e às vezes dificulta, né? Depende aí do pesquisador e da pesquisa. Mas parabéns por esse trabalho incrível. Obrigada. Eu não sei se tem mais alguém
Ó, tem uma pessoa. Ayla. Você não quer falar, Ayla? Fala, Ila. Oi, só um segundinho que eu tô com a internet muito ruim. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim, sim. Me desculpem que eu não tô conseguindo ligar a câmera e eu tô sem meu material aqui, que eu não tô em casa, mas eu não podia perder essa oportunidade de participar da oficina. Então, eu queria agradecer, que eu já anotei aqui muita coisa, por exemplo, essa informação sobre as pastas, sensacional, porque eu tinha utilizado algumas palavras-chave, mas não sabia, né, que eu poderia procurar por meio das pastas. E aí isso vai, assim, levar para outro processo, né, que eu vou voltar ao arquivo. O meu contato com o arquivo foi por meio das notícias, e anotei, acabei esquecendo, entrei em contato com Catarine numa reunião, e Catarine lembrou, Catarine está aqui na reunião também. E quando eu falei do meu tema para ela, eu trabalho atualmente sobre controle de natalidade. Aí ela falou: dá uma olhada, tu pode achar alguma coisa. E realmente achei. Foi uma pesquisa inicial só para a construção do meu projeto. Aí agora eu vou voltar de fato para novamente, né, analisar os arquivos, analisar mais coisas. E aí eu acabei utilizando algumas palavras-chave. Eu olhei a questão da cidade que eu trabalho, que é Recife. Uhum, Eu passei recentemente no doutorado na Universidade Federal Rural de Pernambuco e estou trabalhando com isso. Aí eu trabalho outros arquivos digitais e o arquivo da Brown também vai provavelmente entrar no meu trabalho. Aí as informações que eu coletei foi mais para a construção do projeto. Aí eu coloquei Recife, encontrei vários documentos sobre Recife, coloquei sim. birth control, que era sobre a questão do controle de natalidade mesmo, pílula anticoncepcional, esse tipo de discussão. Uhum. Eu encontrei bastante coisa. E, Ai, que assim, bom. sobre o monitoramento do governo norte-americano nas notícias sobre controle de natalidade aqui no Brasil, Hum, incluindo na cidade que eu trabalho. Achei Sensacional. bem legal. Eu botei aqui Recife para ver, porque eu queria te mostrar também que os documentos, eu vou botar Recife Consulate. O RG 84, que é o nosso segundo record group, né? Coleção, digamos assim, ele é só de consulados. E por muitos anos tem o consulado de Recife, né? Então, se você quiser, dá para pesquisar tudo que entrou e saiu do consulado de Recife especificamente. E dá para fazer isso através das próprias caixas. Então, uma vez que você identifica um memorando do consulado de Recife, é só ver o número da caixa aqui, P78, vai ser 84 P78 essa aqui. Você consegue, então, pesquisar todas as caixas do consulado de Recife. E aí ver tudo que entrou e saiu do consulado de Recife. E a segunda coisa que eu ia te falar nessa de birth control, que eu acho sensacional, me interessa muito essa pesquisa, mas eu não sei se você é familiarizada com o arquivo da Home Medeiros na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Eles Não. têm, eles têm um guia, o guia deles é sensacional, o guia deles descreve os documentos, tipo assim, eles descrevem o documento, dizem que o documento é e tudo mais. Você só consegue acessar lá. Eu estou conversando com eles agora para conseguir digitalizar e disponibilizar todo o Rony Medeiros da Fonseca Papers, né? Mas a Rony Medeiros foi uma jurista intelectual muito ativa na luta pelos direitos civis da mulher, a favor do aborto e do divórcio. E ela, enfim, acho que guardou todo o papel que passou pela mesa dela a vida inteira. Então, tem uma coleção de documentos dos movimentos, principalmente, como é que é o nome daquele? Para uma historiadora, eu tenho uma memória horrível, mas é um movimento brasileiro de família, uma coisa assim, Befana. Enfim, é uma coisa desse tipo
que ela tem todas as revistas, tem tudo junto lá. Oi? Não sei. Não sei se é, Exatamente. se é o tudo da família, propriedade. Não é das conservadoras, né? Porque Não é das conservadoras, é sobre planejamento familiar. Se eu não me engano, tem uma conexão. É o Benfam? Acho que é o Benfam. É o que a Ilha está trabalhando também. Isso. É que Benfam não é bem um movimento, né? Tipo uma ONG, assim, né? É uma entidade, né? É É. uma instituição sobre planejamento familiar. Surgiu na década de 60 aqui no Brasil. Pois ela tem várias cartas sobre, porque não sei com quem que ela. É porque não é essa parte dela que eu estava pesquisando, eu estava pesquisando o divórcio. Mas ela tem várias cartas sobre a criação, ela tem todos os. As revistas, as publicações, né? Enfim, tem uma quantidade enorme de materiais sobre. Na biblioteca do Bota o nome Congresso. dela no chat, Marina. Bota o nome dela no chat, porque Eu eu ia não peguei perguntar. bem. No caso, é um arquivo que está disponível ou vai ficar disponível? Ele está disponível em pessoa lá, Uhum. só que eu estou em negociação com a Biblioteca do Congresso para disponibilizar ele no Open in the Archives. Só que isso vai demorar no mínimo 1 ano, né? Porque entre a negociação, os alunos, tudo, vai demorar no mínimo 1 ano para estar disponível. Mas se você mandar o Henry, que é o... Deixa eu procurar certinho o nome dele aqui, rapidinho. O bibliotecário lá, ele, inclusive, morou muitos anos em Recife, é casado com uma Henry Widener. Ele fala português, tudo. Ele é o bibliotecário de América Latina da Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos. Ele, dependendo de quantos documentos tu quiser e precisar, porque ele é muito querido, ele digitaliza para ti e manda por e-mail também. E o Finding Aid deles é tipo muito, a descrição é muito. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Cadê? Bota no chat só pra gente ver. Eu tô procurando aqui para botar no chat, mas eu não tô achando o. Meu Deus. Cadê? É que eu fui lá recentemente, aí eu tô aqui olhando o meu e-mail, procurando o link do guia de pesquisa. Mas está disponível o guia de pesquisa. A Catarina também está pedindo a palavra que eu Sim. não tenho. Olha. Aqui. Não, gente, tranquilo, só queria fazer mais uns comentários. Nossa, deixa eu só mudar aqui, porque tá bem ruim. Né? Tá meio ruim o teu som, cara. Acho que melhorou agora. Sim, melhorou. Eu tava dizendo que eu só queria fazer um comentário mesmo. Primeiro agradecer a Marina pela oficina, eu tô passada. Foi muito legal, eu não sabia que você viria ao LEG. Inclusive, eu estava conversando sobre o acervo com a Ila, ela falou, mas tu viu que vai ter uma oficina lá no LEG, né? E aí eu fiquei, ai, que maravilha, vamos aproveitar. Parabenizar, né? Primeiro, trampo muito massa que vocês fazem. Enfim, trabalhando com conteúdos já há algum tempo, mas vão ter sempre arquivos que a gente não consegue acessar, saves que a gente não vai dar conta de pesquisar ainda. Uhum. E aí, uma das coisas que me fez também chegar ao Open the Archive foi um trabalho que eu fiz lá em Recife. Eu estava pensando num trabalho para um edital lá em Recife, uma chamada. E aí eu comecei a pesquisar muito dessas relações raciais ali, e também muito da relação com a igreja, porque é muito interessante que tem esses documentos oficiais, mas também há cartas, essas outras coisas, né? Sim. E eu estava tentando fazer um recorte assim, sobre o pensamento racial brasileiro, como tem um diálogo ali, Uhum. e ao golpe também, e durante.
enfim, depois Guerra Fria, eu acho que é uma coisa que a gente ainda, infelizmente, não debate tanto aqui no Brasil, mas a gente está sofrendo muito uma continuidade, né? Um processo que muitas vezes não para. Mas, enfim, é só mais para aquela. Eu concordo com ela, aquela coisa que você ensinou a gente a fazer dos metadados e tal. Eu acho que, inclusive, ia comentar que eu acho que seria muito legal se houvesse isso público, né? Um tipo um guia também de como acessar o acervo, porque realmente tem muita informação. Vocês conseguiram, tipo assim, tem muita tag, tem muita palavra-chave que a gente coloca, né? Tipo, eu já usava do Arquivo Nacional, então já tinha meio menos aquela dimensão que usar as aspas, tentar pesquisar a coisa mais específica possível, enfim. Uhum. Mas aí eu fiquei viajando muito, assim, na documentação, e também porque me ajudou a localizar o objeto da minha pesquisa naquele momento. Também era sobre um território, né, onde eu nasci, em Pernambuco, que é o Ibura, e a gente vê uma atuação, por exemplo, das cruzadas de ações sociais, que no jornal a gente acessa isso muito mais num debate público sobre a socialite, sobre essas ações beneficentes, né? Então, Uhum. de forma muito aflorada, e aí no arquivo a gente já consegue entender como isso parte de uma outra dimensão, né? Então, por exemplo, são religiosos que vão fazer formação e voltam para cá e dizem, a ação social tem que ser assim, tal, 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 a gente tem que combater o comunismo, a gente tem que ficar ligado no movimento de mulheres, a gente tem que entender que Recife é uma cidade perigosa, né? Perigosa no sentido do comunismo, dessas Uhum. tendências. E aí foi muito massa, assim, porque eu consegui dar liga ao que eu estava vendo no jornal e que estava faltando no jornal, sabe? Nessa primeira análise que eu estava fazendo. E aí no arquivo eu fiz, pô, tá aqui, existe, não é voz da minha cabeça, existe um movimento transnacional também. E eu acho muito massa que quando essa pesquisa da Ilha, né? Quando eu vi esse debate sobre moralidade, sobre controle, principalmente sobre controle social, né? Porque eu vou acabar nisso por causa do controle social, que eu vou ver que tem essa dimensão também com a sexualidade, com questões de reprodução. Aí eu digo a ela, ó, acho que aqui dá para tu o que tu está pesquisando tá aqui também, e é sempre uma fonte diferente, né? A gente tem muita dificuldade em Pernambuco para ter arquivos assim, né? Então, digitalizados, então, danou-se. A gente teve uma ação da Comissão da Verdade lá, alguns arquivos estão virtualmente, mas eles não têm organização nenhuma. Não tem como você procurar por palavra-chave, não tem como procurar tag, você pode colocar quantas aspas você quiser. Você não faz. Você vai ter que abrir um ficheiro de cada vez. E aí, se você tiver sorte, vai ter a data. Sim. Tá? Sim. Enfim, mas achei muito massa. Espero ter um dia a oportunidade também de trocar mais, né? Conhecer mais o trabalho de vocês, porque eu sei que é um trabalho que já está sendo desenvolvido já há alguns anos, então provavelmente todo mundo tem um acúmulo de uma forma diferente, né? Construir um acervo também não é fácil, enfim. Só feliz de estar aqui pelo guia que nos deu hoje. Já deu uma luz aqui para outras coisas. Não, fico muito feliz de ouvir que vocês estão usando o arquivo e conseguindo tantas conexões dentro, assim. É um projeto que tem uma rotatividade grande de pessoas dentro, porque a gente trabalha com aluno de graduação, né? Eu acho que no momento eu sou a pessoa com maior longevidade, tirando o próprio Jim dentro do projeto, e eu assumi a minha posição em 2019. Então, assim, a gente sempre está buscando muito a troca e principalmente a cooperação com universidades brasileiras, porque o público-alvo realmente é o pesquisador brasileiro, porque a ideia aqui é disponibilizar uma informação que é tecnicamente nossa por direito, né? Então, a gente sempre está buscando, por isso essas workshops, mas eu também estou trabalhando muito com o professor Fábio Lanza, lá na UEL, trabalhando com os alunos deles, né? E sempre pensando nessas possibilidades de cooperação. Então, realmente, o que vocês tiverem de ideia, tiverem de vontade, enfim, querer trabalhar com o projeto, ou querer trabalhar o arquivo, a gente sempre está muito disposto a ter essas conversas e ver o que é possível dentro
dos financiamentos de cada um e dentro dos objetivos acadêmicos de cada um, né? Então, super aberto a todas essas conversas. E eu vou te falar só também que essa questão que você falou do Pernambuco, né, e Recife principalmente, é um dos melhores consulados para trabalhar. Eu vou dizer que os melhores consulados, assim, que eu acho que tem fontes riquíssimas, coisas assim, dentro do arquivo, é Pernambuco e Recife, né, e Porto Alegre. Eu me lembro de quando eu trabalhei lá no Nara, tinha muita coisa de Pernambuco. Me lembro de ver muita coisa sobre Dom Helder Câmara. Como eles tinha uma preocupação com aquele Dom Helder que nós. Nossa, procurar Dom Helder. Fazer Dom Helder. Eu acho que se procurar Dom Helder, tem 285 resultados. Dom Helder tem pelo menos 3 ou 4 pastas dedicadas a ele. É tipo uma caixa inteira de documentos. Eles eram muito preocupados com Dom Helder, de um jeito que eles não eram preocupados necessariamente com Dom Paulo. Dom Paulo Arnes não tem tanta... Não tem, e é exatamente isso que a Catarina estava falando. Existe uma ideia de subversão maior. Dom Helder e esterilização. É uma coisa... E que é histórico também, né? Porque uma justificativa grande que eles usam, que os Estados Unidos usam para pintar o Brasil como um país com uma potente ameaça comunista, são os movimentos campesinos, né? Então, isso se mantém. Você vê que esse tipo de estratégia discursiva utilizada para apoiar uma militarização, ela é engrenhada dentro dos próprios trabalhadores. Tipo assim, tem coisas que eles falam que eles acreditam mesmo. E que não é só um maniqueísmo de como que nós vamos invadir esse país. Não, eles realmente acham essas coisas às vezes, sabe? E isso fica muito presente dentro desses documentos. Porto Alegre também tem um consulado muito interessante. Porto Alegre, em parte, porque Porto Alegre é um dos primeiros lugares a receber, de fato, o aparato repressivo. Então, o Dopinho de Porto Alegre é um dos primeiros centros de tortura do país, né? Então, isso também torna Porto Alegre um loco interessante para os Estados Unidos e um loco que tem muita troca, na realidade. Tem várias coisas classificadas e relativas a Porto Alegre, porque tem troca militar e de agentes da CIA, e, enfim, envolvidos. E Salvador também. Salvador tem coisas interessantes. A quem possa interessar, Salvador. E lembrando também que Recife tinha uma base militar, né? Ali, antes da ditadura. Então, por exemplo, esse bairro que eu estudei, que é o bairro que eu nasci, etc., o Ibura, ele é onde ficava essa base. Então, tipo, quando a gente vai pesquisar material nos acervos, a gente acha muitas dessas conexões, dessas importantes figuraças do governo americano que iam até o Ibura, e aí, às vezes, eles iam de Pernambuco para Rio Grande do Norte, ou enfim, existia toda uma campanha também. E aí eu acho engraçado, porque o nome das ruas, um dos nomes que ela foi rebatizada, é justamente Dom Helder Câmara. Ali do Mas lado, uma coisa que me chamou a atenção, Marina, é como, assim, os Estados Unidos... Imagina, gente, isso que tem sobre o Brasil tem sobre todos os países da América Latina e acho que do mundo também, porque tem sobre o Oriente Médio, sobre... Os Estados Unidos era o presidente do mundo mesmo, né? Assim, eles tinham um aparato, esse Departamento de Estado era um aparato incrível, né? De informação. Eles ficavam, o pessoal dos consulados, eles passavam o dia recortando jornal, mandando coisa, fazendo tradução e fazendo conversa com pessoas e não sei do que, para mandar essas informações para os Estados Unidos. Eu fico pensando como é que era o processamento disso lá nos Estados Unidos, porque eles guardavam a informação. Agora, o que eles faziam com essa informação? Botava no Arquivo Nacional. Essa que é a coisa mais mágica. Os Estados Unidos, nesse momento, é a maior máquina de produção de informação sobre o mundo. No Brasil, a gente tem o SNI, na época, que é uma máquina de produção sobre informação de nós mesmos, né? A gente pega os relatórios do SNI e, às vezes, é um nível de informação, inclusive sobre o próprio aparato de repressão,
que a gente pensa que chega a ser meio burro, né? Quantidade de provas que eles produzem contra si mesmos. Os Estados Unidos é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, só que num nível absurdamente global. E tem Brasil, essa que é a grande questão, tem Brasil em todos os departamentos, não é só o Departamento de Estado. O Departamento de Estado é onde a gente põe a nossa energia, porque é onde realmente informações são agregadas, né? São centralizadas. Mas tem informação que acaba não entrando. Então, a gente tem algumas pastas, quem for mexer vai ver, do Departamento de Trabalho, por exemplo, que é sobre os movimentos sindicais, sobre questões econômicas. O Departamento do Tesouro também tem informações específicas desse momento que não necessariamente entram dentro do Departamento de Estado. Mas você consegue ver, que eu acho que é muito engraçado você falou, Cristina, de tipo assim, como que isso funciona e para onde é que isso vai, né? Tu consegue ver lá dentro, seguindo os níveis de memorando, de nota, não sei o quê, e todos eles têm listado para quem está indo, onde vai. Você consegue mapear essas pessoas de uma forma absurda. E vai realmente assim, que nem... Não sei se foi tu, se foi a Catarina que disse que eles ficavam tinha 2 ou 3 caras por consulado que o trabalho era só recortar jornal. E que isso daí passa para alguém que produz o clipping, que passa para outra pessoa, que... Eles traduziam as matérias para o inglês. Traduziam para o inglês. Eles recortavam, daí de certo alguém selecionava, e algumas selecionadas eles traduziam para o inglês, isso ia para os Estados Unidos, alguém lia, esse alguém pensava, essa aí vale a pena, essa não vale, o que valia a pena ia para o cara mais acima, né? Se criavam relatórios que não iam para ninguém, que agora foram parar no Arquivo Nacional. E aí, nos Estados Unidos, o jeito que o processo funciona, que eu não sei quão similar é no Brasil ou não, mas depois de um certo tempo, aqueles arquivos vão, tipo, 5 anos, assim, eles vão para o Arquivo Nacional. Virar arquivo. Porque eles são muito obcecados consigo mesmos também, né? O narcisismo dele na vida dos pesquisadores. Eu não sei como é que vai ficar agora que é tudo digital, né? Agora eles estão numa crise, né, interna de arquivo aqui, porque a gente trabalhou sempre da perspectiva que o arquivo físico era para sempre, né? Mas existe uma crise arquivística que eu acho que é generalizada, que talvez a gente como historiador, eu sei que pelo menos eu como historiadora, tô ciente, mas eu não penso nisso como algo urgente, mas que vai ser para um projeto daqui a 50 anos, possivelmente, né? Que é a questão da internet e do digital, né? Porque que agora você não tem mais essas correspondências, agora você tem e-mail. Você tem e-mail, você tem Twitter, você tem rede social, você tem coisas que não são registráveis. Tipo, uma conversa de WhatsApp, se alguém não for lá e tirar um monte de print e categorizar... Vai perder. Perde, porque a criptografia interna faz com que realmente é uma coisa que... E o volume disso é absurdo. E aí o que acontece é que, quando a gente fala do NARA, existe um prédio no centro de Washington, que é um prédio já gigante, que tem os documentos do Legislativo e alguns documentos imigratórios, que é o prédio que os turistas vão para ver em qual navio minha família chegou em Boston. Esse tipo de vibe. E que é o prédio que tu vai para ver as coisas do Legislativo. Que daí tu chega e tu conversa com o cara, tu pede muito, tu chora um pouco e ele deixa tu ver alguma coisa da Câmara dos Deputados. Então, esse é o prédio famoso. Mas existe o NARA 2, que é onde está todo o resto, que é um complexo absurdo, absurdo, absurdo. A quantidade de 5 prédios gigantescos de documento. Isso do custa lado muito da dinheiro. Universidade de Maryland, né? É lá que eu trabalhei. Em College Park, exatamente. Que é do lado em Maryland, College Park. E esse complexo é gigantesco. E cheio de documento, e muitos andares, são tipo assim, uns 13 andares, contando subsolos, só de documento, é uma coisa... Para você pedir um documento lá, você tem que pedir, demora quase 1h30 para eles acharem o documento, tem que ir de carro, é uma coisa gigantesco, absolutamente gigantesco. E eles não estão com crises orçamentárias atrás de crise orçamentária. E aí, o que você corta primeiro, obviamente, na cabeça deles, né? Vamos cortar aqui, vamos cortar a escola, vamos cortar coisas insignificantes.
E aí eles têm um projeto de digitalização que tem preocupado muito o pessoal aqui, porque a ideia é digitalizar e daí incinerar o documento original. Só que a partir do momento que você digitaliza, você também daí está dependente do digital também, que é o nosso problema aqui. Quebrou um link que você perde. Então é bem louco, assim, essa É situação. muito louco isso, porque o papel dura 5.000 anos, a gente já sabe, né? Alguns, É pelo dura menos. se manter também, né? Que essa que é a grande questão. Porque a gente tem arquivos gigantescos que estão em risco, né? É. Acho que a Ayla levantou a mão. Não, eu li um artigo recentemente que falava sobre essas problemáticas. E no artigo, eu esqueci o nome dele agora, eu posso colocar aqui depois. O pesquisador falava, né, que quando você tem o documento digitalizado, você trabalha em cima daquele documento, mas você sabe que existe um documento original. Então, se de repente acontecesse qualquer coisa, você tem aquele documento original para correr e atrás, porque de repente, estou dizendo que é o caso do projeto, né, claro, mas em outras situações pode se perder uma página, pode se perder alguma coisa, e aí você está trabalhando naquele arquivo que, enfim, pode não ter sido digitalizado corretamente, ou qualquer problemática do tipo, e como é que você recorre ao original se ele foi incinerado? Né? Exatamente. Então, assim, realmente são conflitos e situações que eu não sei como historiador vai enfrentar, né, a partir dos próximos anos, assim. Eu fico pensando que a história do tempo presente, por exemplo, daqui, sei lá, 20 anos, 30 anos, vai ser completamente diferente, porque se hoje é super moderno a gente entrar num projeto como o de vocês, que tem um site, tem a palavra-chave, isso já faz com que a gente tenha acesso a pesquisas que 10 anos atrás não eram possíveis, e já é muito moderno. Imagina quando o pessoal for pesquisar, sei lá, coisas realmente que vão envolver as redes sociais, que não vai ser por palavra-chave, porque é infinita a quantidade de, né, de documentos e textos, vai ter que envolver programas, toda uma questão de tecnologia, É que o quase o historiador Big vai ter que se Brother atualizar, né? Porque Eu o fico Google é que pensando, vai dizer o imagina, que você vai achar. É imagina o exatamente, historiador, Pedreira. ele não só mais vai ter que ler história e sua metodologia, ele vai ter que ser, sei lá, tem que entender também de tecnologia e tudo isso, né, para poder dar conta. Minar os dados. É o que a Biblioteca do Congresso norte-americano, uns anos atrás, acho que 2016, lançou, quando virou, que virou uma coisa de debate público muito grande nos Estados Unidos, a forma que o Donald Trump usava o Twitter, na época Twitter, eterno Twitter. Porque Ô, eles Marina, tira sim, a apresentação para a gente tiver mais maiorzinha. Daí eu posso voltar aqui e olhar diretamente para virou uma questão de debate público muito grande, essa questão da forma que ele usava o Twitter, porque existe essa preocupação por parte dos estadunidenses sobre o registro do presidente. Então, como eu falei, todos os presidentes têm bibliotecas individuais, com coleções pessoais. Enfim, tem toda uma ideia acerca de registrar uma presidência. E quando ele começou a usar o Twitter para a maioria das coisas, de uma forma muito personalizada, que hoje a gente entende dentro de várias pesquisas que foram feitas como, né, uma grande estratégia da extrema-direita, enfim, o pessoal ficou tipo, cara, como é que a gente vai registrar isso? Como é que a gente vai pôr esse tweet do Donald Trump, que é a forma que ele usou para se pronunciar oficialmente, numa biblioteca? Então, a Biblioteca do Congresso começou a tentar fazer um projeto de registro do Twitter. Eu confesso que eu não sei a que ponto que tá, ou como é que é, mas a ideia é que eles, de alguma forma, teriam um arquivo digital, mas onde eles registrariam eternamente tudo que é tweetado no mundo todo, o tempo todo. Nossa. É muita coisa. E aí, mas assim, isso já é louco de se pensar a magnitude disso. Além disso, pensar como que vou pesquisar isso. Não, e eu fico pensando que por mais que, né, a gente, projetos, enfim, governos possam ter a liberdade de printar, guardar isso e depois, enfim, tornar arquivo público. Mas quando a gente fala que isso é uma empresa, né, enfim, era Twitter, foi vendido para outra pessoa, que a gente aí está duvidando, né,
Uhum. dos motivos dela, né? É muito fácil de se perder, assim, né? Tem muita coisa, muito interesse aí em jogo que não sei, eu fico pensando que a gente não consegue garantir que vai tornar isso, sei lá, a quanto tempo, se vai ter liberação disso por quanto tempo, né? Porque é uma questão também de se a empresa autorizar ou não, ou resolver, vou tirar tudo do ar, eu vou, sei lá, mudar políticas, então a gente fica à mercê das grandes empresas. Nesse caso, pelo que eu entendi, eles estavam, tipo, numa base separada, quase como se eles estivessem minando o Twitter e criando uma base de dados própria. Que daí o Twitter... Mas entra exatamente essa questão que tu falou, porque, assim, quando a gente pensa em cartas, enquanto historiadores, né, quando a gente lida com relatos pessoais, com pronunciamentos, a gente sempre lida com diversas regras, né, de o que pode, o que não pode falar, quanto tempo, quem que precisa autorizar isso para eu poder usar isso como fonte. E tem twitters que, obviamente, são coisas públicas, né? O Donald Trump tweetando, ele é uma figura pública que ele se propõe a ser pública, né? Mas uma conta pessoal de alguém, onde a pessoa está tweetando o seu dia, a gente entende isso como um pronunciamento público, como uma coisa mais parecida com uma carta, né? As contas privadas estão sendo minadas também, e a gente pode usar isso como... É uma série de questões que vem, que, assim, não consigo nem começar a pensar em como lidar com isso, sabe? A gente está trabalhando, né, com a internet aqui, mas com redes sociais, mas é tudo muito limitado, né? A gente consegue trabalhar com uma quantidade limitada de dados. Mas tem grupos que têm feito desses mapeamentos e tal, não sei muito bem como é que fazem isso. O nosso é muito do pente mesmo. A gente trabalha muito com a etnografia, assim, como uma etnografia mesmo, uma coisa muito manual. Printa, né? A gente printa. O Davi Nemer, que a gente trabalha bastante com ele também, eles têm uns softwares que eles usam, porque ele trabalha mais com Telegram e WhatsApp e Twitter, né? Do que Instagram. E aí eles têm, tipo, uns softwares que eles usam para conseguir lidar com o volume de mensagens do Telegram, né? Tipo, entrar nos grupos, eles têm que entrar, a equipe tem que entrar realmente por convite, é outro tipo de trabalho, é um trabalho infiltrado, né? Mas a partir do momento que está nos grupos, aí eles usam diversos tipos de aparelhagem diferentes para conseguir minar a informação. Que eu acho interessantíssimo isso. Mas não é histórico daí o trabalho, né? E é meio complicado do ponto de vista ético, né? Uhum. Porque se são grupos que não são públicos, aí você pegar essas informações... 100%. É complicado, né? Ainda mais quando são grupos que têm discurso de ódio, tem vários problemas aí, né? De são violentos. Ele fala bastante disso. Eu não sei se vocês conhecem, enfim, acho que bastante gente conhece o trabalho dele, mas não sei se chegaram a ler o livro, mas ele fala bastante disso, assim, na metodologia, né? Tipo, o que pode, o que não pode revelar, sobre quem pode ou não pode falar, né? Como extrair conclusões e argumentos a partir dessas fontes sem necessariamente individualizar a fonte, né? Davi Nemer, ele é o mesmo que é da antropologia e que escreveu, por exemplo, aquele Tecnologia do Oprimido? Ele mesmo. Eu conheço essa obra dele, que é Tecnologia do Oprimido, né? Mas esse que você está contando são os artigos recentes dele. Ah, tá. Vamos buscar ele, Cris, que eu acho que tem muita coisa interessante que ele tem produzido nesse sentido também, né? Ele tem produzido bastante coisa. E ele é muito querido, assim, se vocês quiserem entrar em contato com ele, ele é muito... Vamos tentar. Legal. Bom, gente, mais perguntas para a Marina, senão também a gente tem que liberar ela. Eu confesso que eu vou sair daqui direto para o aeroporto, que hoje eu tô indo para outro arquivo no Rio de Janeiro. Bom, então, Marina, olha, a gente quer te agradecer muito, né? Nós botamos... Vamos fazer uma foto antes de você sair. Fazer um print aqui de tela. Vamos lá, gente, apareço. Até a Avenida está aí também, lá na França, que chique. Só vou te fixar ela.
Desfixa, todo mundo aparece. Nós aparecemos aqui nunca. Só. Só estamos em 4, então aí vou pedir o mouse também, só. Gente, adorei o Zoom. Não sabia que fazia isso. Nós temos uma câmera que bem chique. Adorei. Mas alguém vai conseguir ligar a sua webcam? Opa, Tami. Então tá, vou fazer Verônica, Thaís, a Dulcelina, Lá. Thaís, Luísa. Temos você lá fora. Maria. Oi. Tá, então eu vou fazer print em 3, 2, 1, sorrindo. Aí, deixa eu pegar aqui agora. Aí, gente. Prontinho. Feito. Feito. Muito obrigada a todo mundo, viu? Foi um prazer conversar com vocês. E assim, qualquer pergunta, qualquer ideia, qualquer dúvida, ou se usar o arquivo no trabalho, por favor, entre em contato, manda pra gente. E continuamos em contato. Muito legal. Muito obrigada, Marina. Obrigada a vocês. Tchau, E boa tchau, viu? viagem, boa viagem. Obrigada. Agora a correria de novo. Todo dia, uma nova. Ô, Marina, Tchau, tá com dengue, coitadinha. A outra Marina. A outra Marina tá com dengue. Quer dizer, não que eu saiba. Eu peguei dengue. Oh, meu Tô Deus. doentada. Se cuida, menina. E aí, Janine, como é que tá aí na França? Ai, tá legal. Tá legal, só que eu tô cansada, gente. Eu não ia abrir essa câmera, que eu tô com a carinha de acabada. Aqui já é quase 9 da noite. E eu corri um monte hoje, mas tá legal. Tá bem bom, assim. O laboratório é bacana, pessoal, pesquisa, o passeio, tá tudo rolando. Tô animada. Bom saber. Ai, que Eu bom que vou eu lá consegui correr, hoje. viu? Eu queria muito ver Tchau, essa discussão. gente. Tchau. Tchau, gente. Vamos fechando aqui, então. Desligar a ligação. Então, gravação, tem que ir nos 3 pontinhos. Então tá, Cris, quando eu conseguir me organizar, eu participo online, tá? Sempre bom. Tá, joia.